Aqui do meu lado está o Kia Stonic, uma alternativa híbrida na guerra dos SUVs compactos. Mas antes de falar todos os detalhes desse primeiro capítulo elétrico da Kia no Brasil, eu vou te convidar a escanear o QR Code que está aqui na sua tela e assinar 4 rodas. Foi inclusive no nosso site que a gente revelou em primeira mão que o Stonic viria para o Brasil. Além disso, a gente tem nosso YouTube, nosso Instagram, nosso TikTok, nosso Twitter e, claro, a revista impressa. Não falta opção para você ficar bem informado de todas as novidades do mercado brasileiro e, inclusive, em breve, você poderá conferir o teste completo do Stonic. Aqui do meu lado está uma das primeiras unidades do Kia Stonic no Brasil. Ele é um SUV compacto que vem importado da Coreia, ele tem um motor 1.0 turbo, praticamente idêntico ao do Hyundai Creta, só que com um detalhe, ele é um híbrido leve. Isso faz não toda a diferença como no híbrido plug-in, mas realmente é algo a se considerar na hora de avaliá-lo. O preço de lançamento dele é R$ 149.990. Conversando com a Kia, eles disseram que o sistema híbrido leve, que eu já vou explicar já como funciona, é responsável por mais ou menos R$10 mil desse preço, uma conta de guardanapo para justificar o preço do carro. E, de acordo com eles também, os benefícios desse sistema promovem até 30% de economia de combustível, além de um conforto de rodagem um pouco diferente. Bom, o novo Kia Stonic ele não tem escrito Hybrid por volta de toda a carroceria à toa. É sob o capô que está o principal destaque desse carro. E eu não estou falando do motor 1.0 Smartstream, que é basicamente o bom e velho capa, mas sim do motor elétrico, que está logo aqui embaixo, é um pequeno motor elétrico que faz dele um híbrido leve. Qual que é a diferença de um híbrido leve para um híbrido que a gente está mais acostumado a ver? A conexão à tomada. Esse pequeno motor é alimentado por pequenas baterias que estão lá no porta-mala e, nesse caso, ele serve basicamente para gerar uma força extra para o 1.0 através do virabrequim. Ele é conectado ao virabrequim do motor por uma correia dentada e quando o carro está numa descida, por exemplo, ocorre o processo inverso. A rotação natural do virabrequim gera um movimento no motor e essa força eletromagnética de reação, que é o grande segredo da frenagem dos carros elétricos ou híbridos, gera uma espécie de frenagem extra, como se fosse um freio motor, uma redução de marcha, mas que é gerada por essa força eletromagnética de reação desse pequeno motorzinho aqui. Agora falando um pouco do porta-malas, como um SUV compacto, a gente não tem uma maravilha de volume, são aproximadamente 350 litros, e cerca de 1.155 quando os bancos estão rebatidos. Só que o Stonic ele surgiu primeiro como um carro a gasolina, ele não era um híbrido leve de nascença. E com essa atualização, que chegou junto também de alguns detalhes como o novo logotipo da Kia, alguns sacrifícios tiveram que ser feitos. E um deles está aqui, debaixo da tampa do porta-malas, onde o espaço que seria do step acabou dando lugar para a bateria. Se esse fosse um carro puramente elétrico, provavelmente essa bateria seria bem maior e estaria debaixo do carro. Só que aqui, como se trata de um híbrido leve, a bateria pequena, tudo é mais simples, o que acarreta também em facilidade de manutenção. Outros detalhes também que são úteis nessa questão da bateria, que gera ansiedade em muitos interessados em ter seu primeiro elétrico, é a questão da manutenção. Então, como se trata de uma bateria modular, ela tem diferentes módulos, diferentes células, salvo raras exceções, você nunca vai precisar de trocar isso aqui tudo. E se trocar, provavelmente vai estar coberto pela garantia, porque você consegue retirar só a parte, a célula, o módulo defeituoso, digamos assim, e substituí-lo por um outro, enquanto as outras partes, as outras células da bateria, que estão intactas, podem permanecer como um todo, você não precisa de pagar por uma substituição completa. Isso é uma tendência cada vez mais comum na eletrificação, tem a ver com sustentabilidade, tem a ver com economia circular e tem a ver com reaproveitamento. Afinal de contas, se tem um desafio hoje nos carros elétricos, dentre vários, um deles é o descarte da bateria. Bom, agora falando do interior do Stonic. A primeira fileira dele é bem espaçosa, eu acho que os bancos são um destaque, eles são bem ergonômicos, a postura de dirigir é agradável e, curiosamente, ele não tem muito uma postura, uma posição de SUV. Ele parece mais um hatch altinho, né? Algo que também a gente tem essa impressão vindo de fora. Não só ele, acho que vários dos SUVs compactos. O volante, ele é muito bom, ele tem uma boa pegada, os materiais são bons e os comandos são muito bem posicionados. Pelo volante a gente consegue controlar a central multimídia, que tem 8 polegadas, mas não tem uma tela muito boa. Ela é um pouco resistiva, lembra um pouco aqueles smartphones mais antigos,
que você tinha que apertar com certa força para que funcionasse. A resolução é ok, mas curiosamente a resolução do computador de bordo de 4,2 polegadas é bem melhor. Ele tem uma boa definição, ele tem uma boa iluminação e é muito útil, tanto para você ver informações básicas como quilometragem, consumo, como também para você compreender o fluxo de energia do carro. Mais uma lição inicial de um carro elétrico. Através dessa telinha aqui você consegue perceber em quais momentos a energia está indo das baterias para o motor e em quais momentos está ocorrendo o sentido inverso. O motor, através da sua função de gerador, está carregando as baterias. Internamente não tem grande tecnologia, mas tudo é bem apresentado. Ok, a gente tem abundância de plásticos duros, mas isso é quebrado por alguns aspectos de decoração, por exemplo, esse painel com uma textura em alto relevo que lembra um pouco fibra de carbono. Não sei se foi exatamente a intenção da Kia em imitar, né? Claramente não é fibra, mas dá uma sensação de atenção, né? O carro tem um aspecto bem montado, você não vê plástico batendo, por mais que eles estejam presentes ao redor da cabine. A Kia também ela não inovou muito em nichos, então a gente tem 2 porta-copos aqui, a gente tem um baú que não é tão grande, mas tem a sua utilidade. Aqui em cima também o porta-óculos escuro, que cada vez mais é praxe. E nas portas também nichos para garrafas, porta-trecos, como a gente gosta de chamar popularmente. O interior, se você parar para perceber, é bem parecido com o Kia Rio. Não tem segredo, não tem luxo. Para a gente ter uma ideia melhor do espaço aqui na segunda fileira, eu configurei o banco da frente como se eu fosse transportar uma pessoa do mesmo tamanho que eu aqui atrás. Então ele está bem no limite ali do conforto e da segurança do motorista. Eu que tenho 1,82 m, você já pode perceber que eu não tenho muito espaço. O meu joelho invariavelmente encosta aqui na parte de trás do banco. E uma coisa que particularmente me incomodou aqui na segunda fileira é a altura, né? Então quando eu reclino a cabeça, ela já encosta, principalmente aqui nessas partes rebaixadas do teto, que podem incomodar, né? No caso, principalmente pessoas maiores que eu. Em termos de qualidade de acabamento, aqui atrás também é bom. Os bancos são bem desenhados, por mais que não sejam espaçosos. A gente tem um carregador USB aqui, mas nada além do óbvio, nada além do necessário. Bom, agora vamos conhecer um pouco como que é o carro em movimento, né? Antes de falar sobre 2 coisas que eu gostei muito na parte mecânica, é importante citar que o Stonic ele não chama tanta atenção pelo volume, mas você percebe que as pessoas se atraem pela combinação bicolor. E isso é intencional, diz a Kia que ela quer colorir a cidade. Então a gente, por exemplo, está com um Stonic branco, com o teto vermelho perolizado, o rack de teto é cinza, e essas combinações são variáveis. E agora falando de 2 coisas muito boas, temos a transmissão e a suspensão. Esse câmbio aqui, ele tem 7 velocidades, com dupla embreagem e uma suavidade, uma esperteza no gerenciamento de marchas muito bom. Você percebe que o carro ele é muito ligeiro ao escolher a melhor marcha de acordo com o ambiente, de acordo com o comportamento que você pretende extrair dele e também de acordo com o modo de direção. Ele tem 3 modos, o econômico, o normal e o esportivo. A suspensão é típica de um carro desse tipo, é McPherson à frente, eixo de torção atrás, mas o carro conta com batentes hidráulicos que tem uma modulação muito bem calibrada para as ruas brasileiras. Então quando você passa por um buraco, quando você passa por uma lombada, qualquer tipo de irregularidade, você sente que o carro sabe muito bem suavizar essa compressão, suavizar esse impacto para mantê-lo o mais estável, o mais firme possível. Outro aspecto que eu acho que a Kia mandou bem nesse carro é o uso de botões com uma interface simples e com resposta tátil. O que eu quero dizer com isso? Os botões, eles têm formatos, eles têm texturas, eles têm relevos diferentes, de modo que você, com um pouco de prática, já consegue decorar mais ou menos o que cada tecla que você está colocando o dedo faz, sem precisar de tirar os olhos da estrada. Então esse retorno tátil é muito útil para que você possa operar até mesmo regulagem dos faróis, o brilho do painel, sem que você se distraia. Mas o que muda de fato num carro híbrido leve? Olha, se você for desatento, pode ser que você nem perceba a diferença. Mas aqui a gente tem um fluxo de energia, que não é nada mais nada menos que uma animação que aparece no computador de bordo, que mostra direitinho quando a energia está vindo das baterias para o motor, que, como eu falei, atua no virabrequim, diminuindo a carga de trabalho do 1.0, e quando ocorre ao contrário, quando o motor elétrico, no caso, começa a funcionar como um gerador
que recarrega as baterias lá atrás. Isso é muito claro aqui por esse fluxo de energia, e à medida que você vai vendo esse funcionamento, você consegue perceber as nuances dessa tecnologia. Nesse momento, por exemplo, a gente está com o carro no modo econômico, ou seja, quando eu tiro o pé do acelerador numa descida igual eu estou agora, a gente entra no modo vela. Como o nome já diz também, é como se a gente tivesse num barco à vela. O motor 1.0 está desligado nesse momento, o ponteiro do conta-giros ele simplesmente morre. E se eu aperto um pouquinho o freio, ele já religa o carro para reaproveitar o freio motor, caso eu esteja numa velocidade um pouquinho maior. Se eu tiver um pouco mais lento, não tem necessidade. O Stonic, inclusive, tem freio a disco nas 4 rodas e a gente consegue sentir claramente quando começa a regeneração de energia. É como se a gente descesse uma marcha, a gente sente o freio motor um pouquinho mais forte. A mesma coisa ao contrário, quando a gente, por exemplo, no modo normal, exige um pouco mais do carro e a gente consegue ver perfeitamente o instante em que a energia acumulada na bateria é gasta para dar um apoio, um torque a mais, que torna o carro um pouco mais esperto, seja em retomadas urbanas, seja numa ultrapassagem, em qualquer situação em que esse torque, que é entregue instantaneamente, faz uma diferença. Tem até o modo esporte também, né, que eu acho que o nome não condiz muito bem com a realidade, você não vai levar o Stonic para fazer um recorde em Interlagos, mas talvez deixe o carro mais esperto, né? Então, o modo esporte, eu gosto de chamar de modo esperto. E antes da gente acabar esse vídeo, eu quero saber de você, na sua opinião, considerando não só a eletrificação leve, mas também aspectos mecânicos, estéticos, de espaço e tudo mais, o que Stonic, considerando os preços de mercado também, claro, vale quanto custa? Vale a pena pagar mais por esse carro em relação ao Pulse, Impetus ou Nivus Highline? Deixa aí nos comentários, a gente quer saber para o consumidor brasileiro o quão importante, o quão caro é essa eletrificação, que inclusive terá novas fases, então por isso acompanhe nosso site, as redes sociais e a revista impressa. É lá que a gente vai falar, por exemplo, de novidades como o Sportage Plug-in, que já está chegando no Brasil, e o Kia EV6, que vai ser o primeiro carro totalmente elétrico da marca no Brasil e com a mesma plataforma do elogiadíssimo Ioniq 5, ou seja, tem carro aí de nível mundial, de nível global de qualidade, vindo para o Brasil, obviamente a gente vai testar. 4 rodas, aqui se faz jornalismo.